Olá, pessoal, ficou mais fácil. Vamos agora ao nosso quarto exemplo, trabalhando com o estudo dos sinais da função quadrática. Esse exemplo aqui é um exemplo bem interessante porque o enunciado dele não nos parece tão óbvio assim. Então, olha só. Considere a função f de x e calcule o valor de m para que essa função, para que f de x, assuma valores negativos para todo x real. Ou seja, é um exercício envolvendo estudo do sinal, só que eu vou precisar interpretar meu enunciado aqui. E aí, nesse tipo de enunciado, gente, é importante a gente verificar o que o problema está me trazendo de informação e o que ele está querendo saber, ok? Então, olha o que ele nos traz de informação. Considere a função. Foi dado pra gente, ó, vou só esquematizar aqui. A função m de x2 mais x menos 2. Ou seja, ele me deu a função, tá me pedindo para calcular o valor de m. Essa é a minha incógnita, é o que ele quer achar. Só que ele fala o seguinte, ele quer o valor desse m aqui para que essa função assuma valores negativos para todo x real. Quando que uma função vai assumir valores negativos para qualquer valor de x? Quando eu tiver exatamente essa situação aqui, ó. Quando eu tiver uma parábola com a concavidade voltada para baixo, aí sim, olha, eu vou ter uma função estritamente negativa, ou seja, eu vou ter uma função somente com valores negativos para qualquer valor de x, ok? Então, na verdade, a informação importantíssima que ele nos traz nesse enunciado é exatamente isso aqui. Por quê? Porque com essa informação aqui eu consigo ver, para que isso aqui aconteça, o que tem que acontecer? O meu A aqui, olha, minha parábola não tem que ter a concavidade voltada para baixo? Ou seja, o meu A aqui tem que ser menor do que zero. Olha que informação importante. E o que mais? Além do meu A ser menor do que zero, o meu delta também precisa ser menor do que zero. Por que o delta tem que ser menor que zero? Para ele não ter nenhuma raiz real, ou seja, para ele não interceptar o meu eixo x aqui em ponto nenhum. Ou seja, a minha função só vai assumir valores negativos para todo x real se o meu A for negativo e se meu delta for negativo, ok? Então, com essas informações aqui, olha que eu vou começar a pensar no meu problema. Eu tenho que trabalhar com essas duas condições. Ou seja, a primeira situação que eu tenho que trabalhar aqui é que meu A tem que ser menor do que zero. Quem que é A nessa função? A aqui é igual a m, ou seja, A não é coeficiente que multiplica x2? Quem que está multiplicando x2? M. Ou seja, o m aqui tem que ser menor que zero. Então, nós já temos uma condição para o m, que é o que a gente está procurando. Ó. Eu já sei que ele tem que ser um valor negativo, eu já sei que ele tem que ser menor do que zero, para que minha parábola aqui tenha a suma com cavidade voltada para baixo. A segunda limitação que eu tenho aqui é que meu delta tem que ser o quê? Menor do que zero. Ora, para eu poder fazer o meu delta menor do que zero, o que eu preciso achar? Preciso achar o delta. Então, nós vamos pegar a função m de x2 mais x menos 2 igualar a zero, para poder encontrar delta. Delta, então, vai ser... Aqui, ó, bastante cuidado com isso. Quem que é A? É M, que nós vimos. Quem que é B? 1. Quem que é C? Menos 2. Então, nós temos, ó, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, delta vai ser igual a 1, menos vezes menos aqui, mais 4 vezes 2, 8, vezes m, 8m. Ou seja, delta é igual a 1 mais 8m. Só que 1 mais 8m, que é o valor de delta, eu não tenho que fazer o delta ser menor do que zero? O que eu vou precisar fazer aqui então? Pegar o meu delta, que é 1 mais 8m, e fazer ele ser menor do que zero. Ou seja, vou cair aqui numa inequação do primeiro grau, né?
Então, eu tenho aqui 8m vai ser igual a menos 1. M vai ser igual não, né? Menor que menos 1. M vai ser menor que menos 1/8. Então, olha, eu achei duas condições para M. O M tem que ser menor do que 0 e o M tem que ser menor que menos 1/8. Só com essas duas condições acontecendo ao mesmo tempo que eu vou conseguir garantir que essa função assuma só valores negativos. Para eu poder garantir que isso aqui aconteça ao mesmo tempo, eu posso só bater o olho nisso aqui e concluir, ou quem tiver um pouquinho mais de dificuldade de enxergar essa interseção aqui, olha, transcreva ela para o quadro aqui, olha. Nós vamos fazer a primeira interseção com a segunda aqui, a primeira análise interseção com a segunda, porque a gente precisa de uma resposta única aqui. Meu M tem que ser menor que 0 e menor que menos 1/8 ao mesmo tempo. Quem conseguir responder isso aqui de imediato não precisa fazer o quadro, mas se eu não conseguir, o quadro vai me ajudar. Então, eu vou colocar aqui em ordem crescente, ó. Então, eu tenho menos 1/8 e tenho 0. E vou trabalhar com as respostas que eu achei aqui, ó. Na primeira, M tem que ser menor que 0. 0 tá aqui. Se ele tem que ser menor que 0, M pode assumir qualquer valor aqui. Se é só menor, bolinha aberta. Na segunda aqui, M tem que ser menor que menos 1/8. Menos 1/8 tá aqui. Então, é daqui para lá. Valores menores vão estar antes dele. Começou menor, bolinha aberta. Onde que eu tenho interseção aqui? Somente antes do menos 1/8. O menos 1/8 entra? Não, olha, porque ele é a resposta da primeira, mas não é da segunda. Então, não tem interseção. Ele não entra ali. Ou seja, quais os valores que M pode assumir para que essa função só assuma valores negativos? M aqui, olha, tem que ser o quê? Não está antes de menos 1/8? Ou seja, M tem que ser menor que menos 1/8. Ou seja, se qualquer valor que M assumir menor que menos 1/8, essa minha função aí, olha, isso aqui lembrando que são os valores de M, essa função aí vai assumir os valores negativos para todo x real, ok? É um exercício bem interessante que faz a gente pensar mesmo na proposta do enunciado. Continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal para receber as atualizações e até o próximo vídeo.